Mas essa segunda parte é algo surreal. Nunca me aconteceu, mas aconteceu nesse caso e foi bom porque me preparou para a vida, vamos dizer assim, em relação ao dono do hotel onde eu estava e tal. Agora, é uma história relativamente longa. As histórias da Casa Faria tem história, muita história, mas cada história é maravilhosa. Só e quando a gente conta, a gente vai relembrando, revivendo, é muito, muito bom, né? Bom, estou lá esses 3 meses no hotel e já virei o assunto da cidade, tá? Só que o que acontece? Um pouco antes de eu ir para esse hotel, o dono do hotel, o pai dele foi assassinado. E quem presenciou a morte do pai dele foi a filha de 7 anos. Viu? Foi por arma de fogo, a pessoa estava encapuçada e a menina viu só o olho dele, né? E ele foi morto. Também por briga de terra também. Tudo por causa de pedaço de terra. E aí eu fiquei esses 3 meses lá, chegou um dia, o dono falou para mim, eu gostaria de passar, muito medroso, um cara muito medroso, não entendia muito nada de nada, a mulher ainda muito mais incisiva em cima dele, assim, meio mandona, não sei se concordou ou não dele fazer a coisa comigo e tal, mas ele quis fazer, eu quero fazer vida passada e tal, tá bom. Aí esperamos fechar o hotel, todo mundo se recolher e tal, aquela coisa toda, acho que já era meia-noite, aí fomos para o chalé, eu, ele e a esposa, para fazer o atendimento dele. Tá. Ela tremia muito, ele também com muito medo, não sei que esse povo tem medo, mas enfim, é o desconhecido, né? Naquela época, muito mais. Lembrando que na época também deu aquele boom, porque estava no ar a novela A Viagem, que falava sobre o tema. Tal. E foi um conjunto de coisas que ajudou, né? Vamos dizer assim. Comecei os passos lá com ele para entrar em regressão, bela hora que eu estou lá no passo a passo, eu vejo que ele começa a fungar. Assim, normal é a pessoa ficar mais imobilizada. Um caso ou outro que a pessoa gesticula e tal, a maioria fica parada. E ele começou, o peito dele começou, vixe, falei, ai meu Deus, né? Nunca tinha acontecido, falei, será que tá passando mal isso aqui? Porque, como sempre falo, eu sou uma pessoa que é, não que vai colocar a pessoa em risco, mas eu não vou parar, seja lá o que for, eu vou em frente, tá? Assim foi quando eu comecei a ir além da terapia regressiva, quando a pessoa morria, mas vai para onde? Lembrando que eu não tenho informação nenhuma de religião. Então, eu comecei a pesquisar, que foi aí que a coisa foi indo para o plano astral, ver pessoas que já faleceram nessa vida, fazer o contato, tudo para depois chegar na linhagem, tá? Foi assim que foi. Mas, enfim, ele começou aquele negócio todo e a feição dele mudar. Ele era baixinho, assim, meio pequeno, muito doce, mas de repente a cara dele parecia um ódio, uma coisa assim, ficou vermelho. Falei, misericórdia, vai me atacar. Pensei, né? Poxa, o que será que foi? Aí ele pega e cruza os braços, né? Cruza os braços assim, e com aquela assim, e fala assim: eu vou lá. E eu pensava, vai lá onde? Eu vou lá. Aí eu olhei para a cara da minha esposa, ele tá falando o quê? Aí ele olhava assim, ela falou, não sei, mas ele levantou, ficou de pé com o braço cruzado, e eu tive que abrir a porta, porque ele queria sair, mas não sei para onde que ele queria ir. Mas eu falei, vou. A mulher dele deu desinteria na hora, de medo. Enfim, ele começou a andar, o lugar é muito espaçoso, muito arborizado, né? Um hotel fazenda, e eu andando. E aquele homem andando. Aquilo caiu uma neblina de noite. Não que estivesse frio, mas caía uma neblina. E ele ali. E anda, e eu junto com ele, né, e tal. Aí ela volta, começa a andar também, ficou atrás. Aí eu falei, me acompanha, né? Porque eu nem conheço o lugar de noite, ainda mais e tal. Aí o vigia também do espaço começou a andar nas estradinhas, assim e tal. Bom, em determinado momento ele foi para a casa dele mesmo, entrou na casa dele, sentou, tinha 2 filhos, acho que na casa dos 7, 8, 10 anos, os filhos morando de medo também se esconderam, se trancaram nos quartos, ele sentou e ficou ali, pediu caneta para escrever e não conseguia escrever, e eu falava, fica calmo, fica calmo.
Aí ele começou a falar algumas coisas, a esposa dele do lado virou para mim e falou assim: esse aí não é meu marido, esse aí é o pai dele. O próprio filho incorporou o pai, tá? E queria passar informação de como foi a morte dele. Eu comecei a entender o negócio, falei, bom, vamos ver o que dá. Dá papel, nada, ele não conseguia e tal. Quis andar de novo, andar. E aí fomos para frente, lá na frente do Hotel Fazenda, tinha uma mesinha de ferro e banquinho, sentei ali, e ele fungando, ele, como nunca foi, canalizou, sei lá, ou incorporou nada, ele não conseguia transmitir o que o pai dele queria falar, ele não conseguia verbalizar, ele tremia, porque não perde a consciência total, né? Eu falei, calma, vamos com calma, nós temos uma noite inteira, vamos ficar aqui. Fiquei sentado com ele ali. Passado um determinado momento, aí ele pediu para que a esposa ficasse longe, porque tinha uma treta também entre a nora e ele, entende? Mas uma hora ele deu uma bronca, ele falou, grosso assim, você vê, o cara era doce, falou assim, eu nunca fiz mal para ninguém, não há de ser agora, ele falou. Aí sentei de frente e aí fiquei esperando, até a hora que aquele homem, madrugada dentro, conseguiu falar alguma coisa que era para informar, fazer o seguinte, que a pessoa que matou ele foi amando da atual mulher, também por questão de herança. E contratou essa pessoa para fazer o serviço. E que ele queria que grampeasse o telefone dela, que a gente ia obter. Ele passou todo o serviço, que ia obter a certeza de que tinha sido ela, porque eles ainda se comunicavam, então, aquela coisa toda. E assim foi feito. Falou, e no dia do julgamento, falou, vocês vão estar fora do Brasil, porque eles estavam sempre para Miami, Disney e tal. Vocês saem e deixam a coisa acontecer, que eu vou estar lá. Isso demorou horas para entender tudo. Quando ele volta, eu dei um comando para ele voltar, né? Eu falei, você lembra do que foi dito? Ele falou, lembro. Eu falei, para não dizer que eu que estou falando, né? Então, eu falei, então é isso. Ele falou, então vamos fazer. E aí grampeou, a mulher morava no mesmo hotel fazenda, só que na parte de cima, no morro, numa casa grande que foi feita. E na hora que ele saía, que ele falava, vou lá, ele olhava para cá, só que eu não sabia. Ele queria ir lá, sei lá o que fazer. E depois que eu entendi, em algum momento ele quis voltar lá, tudo, eu falei, não, vamos ficar aqui mesmo, fui conversando com ele, aquela coisa toda, e falei, vamos fazer exatamente como o senhor deseja e tal. Aí grampeou e, de fato, chegou à conclusão que ela que tinha sido a mandante do crime e tal. O advogado falou, nós não podemos usar isso no julgamento, essas gravações, porque não é legal. Ele falou, não tem como, vamos para o julgamento assim mesmo, tá? Com provas circunstanciais. E eu lá no hotel. Só que aquele vigia que ficava a noite toda ali, olhando, ele me olhava estranho, e ele começou a fazer, um pouco antes disso, ele começou a me fazer perguntas. Esse trabalho que a senhora faz aí, dá para saber, por exemplo, uma pessoa roubou o carro de outra, dá para saber, tudo. Aí eu comecei a entender o negócio, porque ele também estava envolvido, porque ele levava e trazia as informações para a mulher, que afinal de contas era a patroa, a dona da coisa toda, porque casada com o velho, né, o dono de tudo, das terras e tudo. Então, eu vi o perigo que eu estava correndo. Eu corri muito perigo ali, porque o negócio ali era tudo uma bala, vamos dizer assim. Bom, mas mesmo assim eu fiquei até o final, nunca tive medo de nada, continuei lá e falei, vou ficar até o dia do julgamento. Quer dizer, calhou de ficar, né, lá na coisa toda. E aí, no dia do julgamento, um pouco antes, eles de fato foram embora para os Estados Unidos, ele, a esposa e 2 filhos foram para os Estados Unidos e veio o julgamento. O cara que matou e ela pagando advogado, contratou 2 advogados bons aqui de São Paulo, aquela coisa toda e tal. E eles, né, como promotoria, usaram o local, uma pessoa ainda jovem e tal, sem muita experiência. Mas vai que, na hora do julgamento, isso eu também estou reduzindo muito. Você imagina isso em 3 meses, né? Que não rolou tanta fofoca, tanta coisa. Ele, no dia do julgamento, parecia que estava quem esteve lá, porque logicamente eu não fui, mas depois, né, fiquei sabendo que alguém veio de perto deles contar que estava lá. O cara cresceu.
botou os outros 2 advogados no chinelo. Então, ele fez uma acusação, na verdade, uma coisa inacreditável, né? Parecia que não era ele que estava falando. E aí, a pessoa, por provas circunstanciais, foi condenada por voto absoluto. E aí veio a notícia, tal, terminou o caso, porque o cara foi, mas ele não disse quem era o mandante, ele foi muito bem pago para que não fizesse isso, até porque se fizesse também não ia ficar vivo para contar a história. Você sabe como é que a coisa funciona, né? Mas, mesmo assim, o dono, né, esse senhor, ele pediu para o filho que não fizesse nada contra a mulher, porque ela já ia perder o principal, que era a herança, porque a papelada tudo correu ali para ela concordar de não ser incluída no crime, abrir mão da herança, não fazer nada contra ela, justamente porque tinha mais 2 crianças, ela tinha 2 filhos com esse senhor também, entende? A herança vai para os filhos, não sei como é que é legalmente lá o que fizeram, só sei que aquilo que ela mais queria, que era a herança para viver uma vida, porque ela era bem mais nova, bonitona e tal, e ficar com o dinheiro do homem, ela não conseguiu, né? Ele falou, esse é o castigo maior dela, vai ser esse aí, não precisa mais que isso. Então foi isso, foi um caso que foi resolvido através da hipnose, mas que na verdade foi uma incorporação. O que pode acontecer? Pode, e tem que estar preparado, né? Eu não estava, mas fiquei ali naquele momento porque também encarei a situação toda. Não foi nada agradável, vamos dizer assim, né? Fugiu completamente a tudo aquilo que eu conhecia, mas foi muito, muito interessante e o final, a finalização de tudo também foi muito interessante. Então, para entender que tem muito mais coisa entre céu e terra do que a gente possa imaginar, não é verdade? Então, foi maravilhoso. Não vou falar a cidade, porque as pessoas são vivas ainda, o hotel funciona, tudo fica chato. Né? Então, por isso que a gente não vai dar nomes, para não ter problema também lá na frente, né? Eu agora já estou ficando mais esperta.